A Segunda Guerra Mundial continua a revelar fragmentos esquecidos do conflito. Em 2004, um Bell P-39 Airacobra, um caça americano utilizado pelos soviéticos no âmbito do programa Lend-Lease, foi encontrado num lago congelado no Ártico russo. Estava quase intacto e continha os restos mortais do piloto. Em 1989, a quase 5.000 metros de profundidade no Atlântico, foi localizado o couraçado Bismarck, o navio almirante nazi, afundado após um confronto com a Marinha Real Britânica. Em 2021, foi descoberto um esconderijo nazi escondido numa parede na Áustria, contendo armas, documentos, medalhas e propaganda cuidadosamente selados. Em 2015, em Reichendorf, na Alemanha, a polícia encontrou um tanque Panther funcional na cave de uma residência privada. Em 2022, caixas de lingotes de ouro marcados com símbolos do Reich, escondidos por oficiais em fuga da Frente Leste, foram recuperadas na Polônia. Em 2009, os arqueólogos descobriram uma câmara secreta no castelo de Wewelsburg, a sede espiritual das SS, contendo símbolos esotéricos e documentação ritual, fragmentos reais do passado nazi, recuperados décadas após a sua derrota. Memórias na parede, o estoque nazi escondido numa parede descoberto em 2021. Por vezes, os vestígios do Terceiro Reich não jazem no fundo do mar ou enterrados sob camadas de terra, mas escondidos à vista de todos, presos entre tijolos. Em abril de 2021, na cidade de Hagen, na Alemanha, uma equipe de construção que estava a renovar o sótão de uma antiga escola descobriu algo invulgar, um compartimento secreto dentro de uma parede. Lá dentro, cuidadosamente embrulhados e preservados, jaziam objetos que pareciam congelados no tempo. O conteúdo depressa chocou tanto os trabalhadores como as autoridades locais. Era um esconderijo nazi intacto. Entre os artigos encontrados estavam bandeiras com suásticas, braçadeiras, fotografias de Adolf Hitler, documentos da juventude hitleriana e cópias da literatura de propaganda do regime. Alguns objetos estavam tão bem preservados que as cores se mantinham intensas, como se o tempo não tivesse passado. O aspecto mais desconcertante era a organização do esconderijo. Tudo estava arrumado com extremo cuidado, indicando uma tentativa deliberada de o ocultar, provavelmente nos últimos dias da guerra, quando a derrota do Reich era inevitável. A escola onde foi encontrado o esconderijo tinha uma história ligada ao regime nacional socialista. Durante a guerra, tinha sido utilizada como centro juvenil e ponto de encontro da juventude hitleriana. As autoridades locais acreditam que um membro do pessoal da escola, ou mesmo um dirigente do partido, pode ter escondido os objetos na esperança de preservar o que já era considerado material comprometedor. A descoberta foi entregue ao Museu Municipal de Hagen para análise e posterior preservação. Os historiadores alemães observaram que, embora o conteúdo não fosse único em si mesmo, o contexto era: encontrar um esconderijo tão abrangente, escondido durante mais de 75 anos dentro de um edifício público, oferece uma janela direta para o fanatismo cotidiano e a estrutura de doutrinação nazi da juventude alemã. Esta descoberta desencadeou um debate ainda delicado na Alemanha. O que fazer com os objetos de propaganda nazi? Embora a propriedade privada destes artigos seja estritamente regulamentada, os museus têm a responsabilidade de os preservar para fins educativos. O esconderijo de Hagen tornou-se parte de uma exposição itinerante com foco na pedagogia nazi, como exemplo da influência do regime na vida cotidiana e de como procurava educar as novas gerações sob a sua ideologia. Para além do seu valor histórico, esta descoberta recorda-nos que os vestígios do passado podem permanecer ocultos durante gerações, por vezes a apenas alguns centímetros abaixo da superfície, e que, por vezes, uma simples martelada na parede pode revelar um eco sinistro da história. E o último gigante, o tanque Panther, que foi encontrado em perfeitas condições. A 2ª de julho de 2015, na pacata cidade de Reichendorf, no norte da Alemanha, a polícia realizou uma operação que rapidamente fez manchetes em todo o mundo. O que parecia uma operação de rotina para recuperar objetos de arte roubados acabou por revelar algo muito mais inesperado. Escondido na cave de uma casa particular estava um autêntico tanque Panther, totalmente restaurado e em condições de utilização. Não se tratava de uma maqueta nem de uma peça de museu desativada,
mas de um dos veículos de combate mais temidos da Segunda Guerra Mundial, cuidadosamente preservado por um colecionador privado. O Panther, oficialmente conhecido como Panzerkampfwagen V, foi uma das joias da engenharia militar alemã. Concebido como resposta ao T-34 soviético, combinava de forma excepcional poder de fogo, blindagem e mobilidade. Embora tenha entrado em combate relativamente tarde, em 1943, o seu impacto foi imediato. Com um canhão de 75 mm e uma velocidade surpreendente para o seu tamanho, foi considerado por muitos especialistas um dos melhores tanques do conflito. O exemplar encontrado em Reichendorf estava em condições irrepreensíveis. O seu proprietário, um homem de 78 anos cuja identidade não foi revelada publicamente na altura, tinha-o adquirido décadas antes através de ligações internacionais e tinha-o armazenado numa vasta cave convertida em oficina privada. Além do tanque, a polícia encontrou uma torre antiaérea, várias espingardas da era nazi, uma estátua de bronze de Adolf Hitler e outros artefactos militares, levantando preocupações sobre o propósito e a ideologia por detrás da coleção. As autoridades alemãs enfrentaram um dilema legal. A posse de armas de guerra é proibida por lei na Alemanha, mas alguns artefatos históricos podem ser mantidos se forem desativados ou para fins de museu. No entanto, o tanque estava operacional, tornando-o ilegal em qualquer circunstância. O processo legal foi complexo, pois o proprietário alegou que o veículo não representava qualquer ameaça e fazia parte de uma coleção com fins históricos. Finalmente, após meses de deliberações, o tanque foi autorizado a ser entregue a um museu militar privado e o proprietário recebeu uma multa substancial. O caso desencadeou um profundo debate sobre a preservação dos artefactos de guerra, a linha tênue entre o colecionismo histórico e a glorificação nazi, e a supervisão dos arsenais privados. O que foi perturbador na descoberta não foi apenas o veículo em si, mas o facto de uma peça tão significativa do arsenal do Terceiro Reich ter sido discretamente escondida no subsolo de um bairro residencial comum. Um lembrete tangível de que, por vezes, os fantasmas da guerra não residem no campo de batalha, mas dentro dos muros das nossas próprias cidades. E tesouro na pedreira. Rumores sobre o caminhão nazi afundado em Kreidesee. No norte da Alemanha, perto da cidade de Cuxhaven, encontra-se o lago Kreidesee, uma antiga pedreira de giz que, depois de inundada, foi transformada em águas profundas e cristalinas. Popular entre os mergulhadores pela sua visibilidade e cenário dramático, o lago guarda um mistério que fascina exploradores, aventureiros e teóricos da conspiração há décadas. Rumores persistentes de um caminhão nazi afundado, alegadamente carregado com equipamento militar, ou algo ainda mais valioso. De acordo com histórias locais, nos últimos dias do Terceiro Reich, um comboio militar tentou esconder parte da sua carga atirando-a para este poço profundo, antes da chegada das tropas aliadas. A teoria é apoiada por factos históricos, uma vez que muitas unidades alemãs, encontrando-se cercadas e impossibilitadas de evacuar, destruíram ou esconderam documentos, armas e mantimentos para evitar que caíssem em mãos inimigas. Profundo, isolado e de difícil acesso naquela época, o lago Kreidesee teria sido um esconderijo ideal. Durante anos, os rumores persistiram sem provas concretas. No entanto, na década de 1990, mergulhadores locais afirmaram ter avistado uma silhueta metálica sob uma camada de lodo a uma profundidade de cerca de 50 metros. Dizia-se que poderia ser um veículo militar, possivelmente um caminhão Opel Blitz, habitualmente utilizado pela Wehrmacht. A história tornou-se ainda mais intrigante quando, num mergulho subsequente, foram documentados restos metálicos deformados e, segundo alguns relatos, a estrutura parcial de um cofre avariado. Apesar do interesse gerado, as autoridades locais nunca autorizaram uma exploração oficial do fundo do lago para fins de recuperação. Hoje, o Kreidesee é uma área de preservação da natureza e um centro recreativo de renome, com pesquisas arqueológicas subaquáticas limitadas. No entanto, os mergulhos privados continuaram, alimentando o mito a cada novo e incerto avistamento. Alguns céticos sustentam que se trata apenas de um vestígio industrial da época em que o local era uma pedreira. Mas outros continuam convencidos de que há mais por detrás disto.
que o caminhão fazia parte de uma operação desesperada para esconder segredos do regime nazi, talvez até relíquias, ouro, obras de arte roubadas ou documentos confidenciais. Até hoje, não existem provas conclusivas do que se esconde nas profundezas do Kreidesee. Apenas fragmentos enferrujados, relatos vagos e uma aura de mistério que cresce a cada ano. Gelo e fogo. A incrível descoberta de um Bell P-39 Airacobra no Ártico. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Bell P-39 Airacobra foi um dos caças mais singulares do conflito. Desenhado pela empresa americana Bell Aircraft, destacava-se pela sua configuração invulgar. O motor Ellison V1710 estava montado atrás do piloto, permitindo a instalação de um potente canhão de 37 mm no nariz. Embora o seu desempenho a grandes altitudes fosse limitado pela falta de um compressor, o Airacobra foi amplamente utilizado em missões a baixa altitude e teve uma utilização notável entre as forças soviéticas, que receberam milhares deles através do programa Lend-Lease. Décadas após o fim da guerra, esta aeronave voltaria a ser notícia. Em 2004, uma equipe de exploradores russos descobriu um P-39 submerso nas águas geladas do lago Mart-Yavr, na região ártica de Murmansk. A aeronave permanecia intocada sob o gelo desde que caiu durante uma missão de treino em 1944. Graças às condições ambientais extremas, a aeronave estava excepcionalmente bem preservada. Até as marcações originais na fuselagem ainda eram legíveis. A descoberta suscitou interesse imediato tanto no meio militar como no histórico. Não só era uma cápsula do tempo perfeitamente preservada, como também fornecia informações importantes sobre a utilização soviética de aeronaves americanas durante a guerra. Investigações subsequentes revelaram que o piloto, o tenente Ivan Baranovsky, tinha desaparecido durante um voo de treino, e os seus restos mortais ainda estavam na cabine quando o avião foi descoberto. A sua identificação permitiu finalmente as honras militares que nunca tinha recebido. O Airacobra foi cuidadosamente extraído do fundo do lago e restaurado com extremo detalhe. Hoje, este modelo específico está exposto no Museu Central da Força Aérea Russa em Monino, como símbolo da cooperação entre as potências aliadas que, apesar de profundas diferenças ideológicas, lutaram juntas contra o nazismo. O caso do P-39 ajudou também a recuperar parte da história esquecida dos pilotos soviéticos que pilotaram aeronaves ocidentais durante a guerra. Para além do seu valor técnico e material, esta descoberta representa uma ponte entre dois mundos. Um avião americano pilotado por um jovem soviético perdido nas terras geladas do norte e encontradas quase intactas 60 anos depois, tornaram-se um testemunho silencioso da magnitude do conflito e das histórias individuais que ficaram congeladas no tempo. A queda do Leviatã, a descoberta dos restos mortais do couraçado Bismarck. Foi um dos símbolos do poder naval do Terceiro Reich. O couraçado Bismarck, o orgulho da Kriegsmarine alemã, foi concebido para dominar os mares do norte da Europa. Medindo mais de 250 metros de comprimento com uma blindagem impenetrável e canhões de 380 milímetros, o Bismarck era uma fortaleza flutuante. O seu lançamento em 1939 foi um evento de propaganda do regime nazi e a sua primeira missão em 1941, a Operação Reinigung, marcou o início de uma breve mas lendária campanha. A 24 de maio de 1941, o Bismarck afundou o HMS Hood, o orgulho da Marinha Real Britânica, em apenas alguns minutos. A destruição do Hood desencadeou uma caça ao homem sem precedentes. Toda a frota britânica foi mobilizada para encontrar e destruir o couraçado alemão. Finalmente, a 27 de maio, após uma feroz batalha naval e múltiplos ataques aéreos, o Bismarck foi afundado no Atlântico Norte. Mais de 2.000 homens morreram. A sua localização exata permaneceu um mistério durante quase meio século. Em junho de 1989, o oceanógrafo Robert Ballard, já famoso pela descoberta dos destroços do icônico transatlântico Titanic, localizou os destroços do Bismarck a uma profundidade de aproximadamente 4.800 metros, a 650 quilômetros da costa francesa. A descoberta foi um marco técnico e histórico. As imagens mostraram o casco quase intacto, com a águia imperial ainda visível na proa.
A magnitude dos destroços e o seu excelente estado de preservação surpreenderam até os especialistas. A análise detalhada dos destroços ajudou a resolver debates de longa data. As provas indicavam que, embora severamente danificado pelos ataques britânicos, o Bismarck foi deliberadamente afundado pela sua própria tripulação para evitar a captura. O local onde repousa o Bismarck foi declarado túmulo de guerra e tornou-se um local de reverência para os descendentes de marinheiros e historiadores navais alemães. Nenhuma mineração ou exploração comercial foi permitida. O couraçado permanece ali, imóvel na escuridão do fundo do oceano. Um monumento à arrogância tecnológica, ao sacrifício humano e ao drama da guerra naval. E o último samurai, a descoberta do Musashi, o Leviatã afundado. O Musashi foi um dos mais colossais navios de guerra alguma vez construídos. Irmão gêmeo do Yamato, este couraçado japonês representou o auge do poder naval imperial. Com mais de 72 mil toneladas de deslocamento totalmente carregado, blindagem quase impenetrável e canhões principais de 460 milímetros, os maiores já montados num navio de guerra, o Musashi foi concebido para dominar o Pacífico. No entanto, a história reservava-lhe um destino tão breve quanto trágico. Apesar do seu poder, os Musashi mal viram combate durante grande parte da guerra. Foi na Batalha do Golfo de Leyte, em outubro de 1944, que entrou em ação e encontrou o seu fim. Durante o combate, a frota americana lançou onda após onda de aeronaves contra a esquadrilha japonesa. O Musashi era um alvo prioritário, recebendo pelo menos 19 torpedos e 17 bombas ao longo de várias horas. Severamente danificado, o gigantesco navio afundou-se finalmente, levando consigo mais de 1.000 homens. Durante décadas, a localização exata do naufrágio permaneceu esquecida, perdida nas vastas profundezas do mar de Sibuyan, nas Filipinas. Só em março de 2015 é que o cofundador da Microsoft, Paul Allen, liderou uma expedição que localizou com sucesso os restos mortais do couraçado. Utilizando um veículo subaquático não tripulado a bordo do seu iate de exploração, o M e Octopus, a equipa desceu a uma profundidade de mais de 1.000 metros. Ali, no meio das sombras do fundo do mar, surgiu a silhueta imponente do Musashi. Imagens transmitidas em tempo real mostraram estruturas reconhecíveis, a torre principal, fragmentos da ponte e as enormes torres de canhões. A identificação foi possível graças a detalhes técnicos únicos do navio, como o design específico dos seus canhões e a disposição das suas âncoras. Apesar dos danos sofridos durante o naufrágio, grande parte do casco permaneceu intacto, oferecendo um vislumbre sem precedentes da engenharia naval japonesa da época. A descoberta do Musashi foi mais do que um feito tecnológico, foi um ato de memória. O Japão reconheceu oficialmente a descoberta como um acontecimento de importância histórica e muitos descendentes dos marinheiros mortos expressaram a sua gratidão. O local tornou-se um símbolo silencioso de honra, tragédia e reconciliação. O túmulo do imperador, a descoberta do Führerbunker. Sob as ruas da Berlim moderna, encontra-se um dos locais mais sombrios e simbólicos do século XX. O Führerbunker, o último refúgio de Adolf Hitler. Neste bunker subterrâneo, escondido sob toneladas de betão e terra, o ditador passou os seus últimos dias, enquanto o Terceiro Reich se desmoronava à sua volta. Foi aí que, a 30 de abril de 1945, caiu ao lado de Eva Braun, selando o fim do regime nazi. Após a rendição alemã, os soviéticos assumiram o controle do local e mantiveram a sua existência em segredo. Durante décadas, o bunker foi um local envolto em rumores, desinformação e silêncio. O regime comunista da Alemanha de Leste impediu qualquer comemoração ou exploração arqueológica do sítio. Os pontos de acesso foram selados, as entradas destruídas e, eventualmente, foram construídos blocos de apartamentos sobre a área para apagar todos os vestígios. A localização precisa do Führerbunker tornou-se um enigma, alimentando teorias da conspiração, desde túneis de fuga falsos até a suposta fuga de Hitler. Só após a reunificação alemã, na década de 1990, é que os esforços arqueológicos e históricos começaram a identificar a localização do bunker. Em 2006, após décadas de especulação,
foi instalada uma discreta placa informativa no local. Um parque de estacionamento cinzento indefinido na rua Inden Ministergärten, perto das portas de Brandemburgo. Ali, sob o asfalto, ainda restam os restos do bunker. Paredes de betão, corredores selados e quartos onde Hitler passou as suas últimas horas. Embora parcialmente destruído pelos soviéticos nas décadas de 1940 e 1950, parte do Führerbunker permanece inacessível e protegida. O acesso público não é permitido e o governo alemão tomou medidas rigorosas para impedir que se torne um local de culto para extremistas. Ainda assim, o local despertou um profundo interesse turístico e acadêmico. Os historiadores reconstruíram digitalmente o layout original do complexo, que incluía aposentos individuais, salas de reuniões, sistemas de ventilação e até um jardim artificial acima do solo. A descoberta e a documentação do Führerbunker serviram não só para encerrar um capítulo da história, mas também para a confrontar. O facto de o local onde terminou o regime nazi não ser um mausoléu ou um museu, mas um simples parque de estacionamento, é uma decisão deliberada do Estado alemão. Não há glória na queda de uma tirania. Hoje, o Führerbunker é invisível a olho nu. Não há ruínas monumentais nem vestígios expostos, apenas uma placa sóbria que comemora o essencial. É um espaço de memória sem espetáculo, onde o silêncio pesa mais do que as palavras. Tempos confusos, declarações de neutralidade da Irlanda e sinais IIRE. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto a Europa ardia e as grandes potências se enfrentavam em todas as frentes, a Irlanda adotou uma postura firme e invulgar, a neutralidade. Desde a sua independência do Reino Unido, o jovem Estado, os irlandeses procuravam afirmar a sua soberania, e o início do conflito em 1939 ofereceu uma oportunidade única, ainda que arriscada, de permanecer à margem. Esta neutralidade, no entanto, tinha uma expressão visual peculiar. Gigantescas placas de pedra, gravadas nos penhascos e nas costas do país, com a inscrição simplesmente Éire. Éire é a palavra gaélica para Irlanda, e estes marcadores foram concebidos para serem vistos do ar. O seu propósito era claro: alertar os aviões de guerra, tanto aliados como do eixo, de que estavam a sobrevoar território neutro. Estas marcações eram uma medida defensiva simples, mas engenhosa, numa época em que a navegação aérea dependia mais da observação visual do que de instrumentos avançados. Mais de 80 marcadores foram construídos ao longo da costa irlandesa, cada um com letras brancas, entre 10 e 12 metros de comprimento, feitas de pedras e cal. O paradoxo é que estas marcações, ao mesmo tempo que protegiam a neutralidade da Irlanda, serviam também de pontos de referência para os pilotos aliados. Alguns historiadores defendem que o governo irlandês, embora oficialmente supostamente neutro, cooperou discretamente com as forças aliadas, permitindo voos de reconhecimento, partilhando informações meteorológicas importantes e tolerando a presença de espiões britânicos no seu território. As marcas Éire faziam parte desta dança diplomática ambígua e são consideradas um gesto para ambos os lados, afirmando a neutralidade e evitando o confronto direto. O mistério e a beleza destas placas permaneceram relativamente esquecidos até ao século XXI, quando algumas começaram a ser redescobertas graças a imagens de satélite, fotografias aéreas e a curiosos caminhantes. Muitas tinham sido cobertas pela vegetação ou erodidas pelo tempo, mas outras ainda estavam surpreendentemente bem preservadas. Uma das mais conhecidas é a que se encontra em Braehead, no condado de Wicklow, visível do céu e de trilhos ao longo dos penhascos. Hoje, as placas Éire são monumentos silenciosos de uma estratégia política complexa. Representam uma nação que se recusou a ser varrida pelos ventos da guerra, mas ao mesmo tempo não foi completamente indiferente ao sofrimento que a rodeava. A Irlanda acolheu refugiados, ajudou pilotos abatidos e manteve um equilíbrio precário entre a sua identidade independente e as pressões geopolíticas. Num conflito dominado pela brutalidade e pela destruição, as letras brancas sobre o verde irlandês simbolizam outra forma de resistir, sem disparar, sem invadir, apenas afirmando a sua existência do alto. E Cemitério das Baleias, o resgate de submarinos afundados no Atlântico. Durante a Segunda Guerra Mundial, os oceanos tornaram-se campos de batalha silenciosos e mortíferos. O Atlântico, em particular,
testemunhou uma guerra de atrito brutal, onde os submarinos alemães, conhecidos como U-Boats, escondiam-se nas profundezas com a missão de cortar as linhas de abastecimento entre a América do Norte e a Europa. Foi a chamada Batalha do Atlântico, um conflito naval que durou quase toda a guerra e que ceifou a vida a dezenas de milhares de marinheiros. Os submarinos eram temidos pela sua capacidade de atacar sem aviso. Deslizavam sob a superfície, emboscaram comboios aliados e desapareceram nas profundezas antes que uma resposta pudesse ser montada. No entanto, em meados da guerra, os avanços na tecnologia antissubmarina, como o radar, o sonar e as cargas de profundidade, começaram a equilibrar o jogo. Centenas de submarinos acabaram por ser afundados em vários pontos do Atlântico, desde as costas da Irlanda até as Caraíbas, transformando o fundo do mar em verdadeiros cemitérios de aço. Durante décadas, muitos destes submarinos permaneceram desaparecidos, com as suas coordenadas exatas esquecidas ou classificadas. Mas, nos últimos anos, as explorações oceanográficas, as pesquisas históricas e os avanços tecnológicos permitiram localizar vários destes cascos afundados. Uma das descobertas mais notáveis foi a do U-576, descoberto em 2014 na costa da Carolina do Norte, a uma profundidade de 210 metros. O submarino tinha sido afundado em julho de 1942 durante um violento confronto com um comboio aliado. Notavelmente, o seu casco permaneceu quase intacto, um testemunho silencioso da ferocidade da batalha. Outra descoberta impressionante foi a do U-166, descoberto perto do delta do Mississippi. Tinha sido afundado por um barco de patrulha americano em 1942 e encontrado junto aos destroços de um dos navios mercantes que atacou, como se ambos os inimigos tivessem sido congelados na sua batalha final. Estas descobertas não só oferecem dados históricos precisos sobre as batalhas navais, como também são tratadas com profundo respeito. A maioria dos U-Boats afundados é considerada um túmulo de guerra, uma vez que muitos dos seus tripulantes nunca escaparam. Em muitos casos, as autoridades optam por não mexer nos destroços, limitando o acesso às expedições científicas e proibindo qualquer tentativa de recuperação. Os submarinos afundados no Atlântico são cápsulas do tempo submersas. Os seus compartimentos guardam ainda pertences pessoais, armas, instrumentos de navegação e até alimentos conservados pela pressão e temperatura do fundo do mar. Cada um destes cascos enferrujados é uma história por contar, uma vida congelada no preciso momento da sua destruição. Hoje, graças a mapas subaquáticos detalhados e a veículos controlados remotamente, o Atlântico começa a revelar estes segredos. E ao fazê-lo, recorda-nos que por detrás da aparente calma do oceano, existe uma guerra invisível, silenciosa e profundamente humana. Há heroínas do céu, a pomba espiã, encontrada numa chaminé britânica. Em 2012, um residente da pacata vila de Bletchley, Surrey, Inglaterra, fez uma descoberta tão insólita quanto intrigante. Enquanto remodelava a lareira da sua casa do século XIX, descobriu os ossos de um pombo com um pequeno cilindro vermelho atado à pata. No interior, ainda intacto após quase 7 décadas, estava uma mensagem codificada. Sem que ele soubesse, o homem tinha desenterrado um dos segredos mais curiosos e ainda não resolvidos da Segunda Guerra Mundial. Durante o conflito, quando as comunicações ficaram vulneráveis à interferência inimiga, o Reino Unido voltou a recorrer a um método antigo, mas fiável: os pombos-correio. Mais de 250 mil aves foram utilizadas pelas forças britânicas, muitas delas treinadas pelo Serviço Nacional de Pombos. Estes pombos foram enviados através do Canal da Mancha a partir de França, Bélgica e Holanda, transportando mensagens vitais sobre movimentos inimigos, localização de tropas ou coordenadas para ataques aéreos. O pombo encontrado em Surrey estava provavelmente a caminho de Bletchley Park, o centro britânico de inteligência e decifração de códigos, onde trabalhavam criptógrafos como Alan Turing. No entanto, nunca chegou a completar a sua missão. Aparentemente exausto ou desorientado, desceu por uma chaminé e ficou preso, sem que a sua mensagem fosse transmitida, até ser descoberto quase 70 anos depois. A mensagem, embora parcialmente danificada, estava escrita numa série de códigos e abreviaturas enigmáticas.
A BBC e especialistas em criptografia analisaram-na e confirmaram que tinha sido enviada por um agente com o nome de código CJW Stott da Normandia ocupada, provavelmente logo após o dia D, em 1944. Mas o mais fascinante é que o código ainda não foi decifrado. Nem mesmo os especialistas do GCHQ, a agência de informação britânica que herdou Bletchley Park, conseguiram decifrá-lo, indicando que a mensagem utilizava encriptação única, um método quase impossível de decifrar sem a chave original. A descoberta captou a atenção do mundo. Foi como abrir uma cápsula do tempo da espionagem de guerra, um vestígio de uma batalha silenciosa travada nas sombras. Os pombos-correio não eram apenas corajosos, uma vez que muitos morreram em serviço, mas também vitais. Várias mensagens cruciais foram entregues graças a eles e alguns até receberam medalhas de mérito. Hoje, os restos mortais do pombo e a sua misteriosa mensagem estão abrigados no Museu das Comunicações de Bletchley Park. Permanecem um símbolo do engenho humano em tempos de guerra e do papel inesperado que estas aves desempenharam na história. Enquanto a mensagem se mantiver indecifrada, continuará a alimentar a imaginação de historiadores e entusiastas. Que urgência continha? Que informação vital ficou retida numa chaminé durante quase 70 anos? Um simples pássaro, uma missão falhada e um código que ainda guarda o seu segredo. É assim que, por vezes, surgem grandes mistérios da mais humilde das fontes. Um ninho esquecido numa antiga casa de campo. Seja caso encerrado, como foi descoberta a tragédia do USS Indianapolis. Na história da Segunda Guerra Mundial, poucas histórias combinam heroísmo, segredo e horror com tanta intensidade como a do USS Indianapolis. Este cruzador pesado americano, lançado em 1931, serviu em múltiplas campanhas no Pacífico, mas foi a sua derradeira missão que o imortalizou para sempre. A 16 de julho de 1945, o Indianapolis zarpou de São Francisco numa missão altamente secreta, transportar componentes-chave para a primeira bomba atômica, Little Boy, que seria lançada sobre Hiroshima poucas semanas depois. O navio chegou em segurança à ilha de Tinian, entregou a sua carga e partiu para as Filipinas. Mas, a 30 de julho, enquanto atravessava o Mar das Filipinas, foi torpedeado pelo submarino japonês 58. O impacto foi devastador. O navio de cruzeiro afundou em apenas 12 minutos, sem sequer enviar sinal de socorro. Dos 196 homens a bordo, quase 300 morreram instantaneamente. Os restantes, aproximadamente 900 marinheiros, ficaram à deriva no meio do oceano, sem botes salva-vidas suficientes, expostos ao sol abrasador, à sede, à subnutrição e aos tubarões. Durante 4 dias e 5 noites, os sobreviventes lutaram para sobreviver enquanto o alto comando ignorava o seu desaparecimento. Foi um dos piores desastres marítimos da história americana. Quando finalmente foram resgatados, a 2 de agosto, apenas 316 homens permaneciam vivos. Muitos tinham sido devorados por tubarões, outros sucumbiram à loucura, à desidratação ou aos ferimentos. A magnitude da tragédia gerou um clamor nacional. Como pôde um navio tão importante desaparecer sem que ninguém se apercebesse? O capitão do Indianapolis, Charles McVeigh, foi transformado num bode expiatório. Apesar de ser considerado um herói por muitos, foi levado a tribunal marcial num julgamento profundamente injusto. Décadas mais tarde, uma campanha liderada por sobreviventes levou à exoneração póstuma de McVeigh pelo Congresso dos EUA em 2000. Durante muito tempo, os restos do Indianapolis permaneceram perdidos no fundo do oceano. Mas em agosto de 2017, uma expedição financiada pelo cofundador da Microsoft, Paul Allen, conseguiu localizar os destroços a uma profundidade de mais de 5.000 metros no Mar das Filipinas. Imagens subaquáticas de drones mostraram o casco, as torres de tiro e outras estruturas ainda reconhecíveis. Foi um momento de encerramento para muitas famílias e um ato de justiça simbólica. A história do USS Indianapolis não é apenas uma tragédia militar. É também a história de um segredo nuclear, de homens abandonados pela burocracia, do poder devastador da guerra e da luta para redimir a honra. Hoje, a sua memória perdura como um dos episódios mais pungentes do conflito, um aviso vivo do preço do silêncio. Eu sou Anjo.
Sem asas, o Douglas Dauntless SBD-5 resgatado do Lago Michigan. Nem todos os vestígios da Segunda Guerra Mundial jazem em campos de batalha distantes ou nas profundezas do oceano. Alguns permaneceram escondidos durante décadas sob as águas calmas de lagos aparentemente intocados pelo conflito. É o caso do Douglas SBD-5 Dauntless, recuperado do Lago Michigan, uma cápsula do tempo submersa que trouxe à tona parte do passado glorioso da aviação naval americana. Durante a guerra, a Marinha dos EUA utilizou o Lago Michigan como campo de treino para pilotos navais, longe das ameaças inimigas. Em particular, os porta-aviões de treino USS Wolverine e USS Sable, duas embarcações convertidas que operavam exclusivamente no lago, serviram de plataformas para a prática de descolagem e aterragem. Foi uma operação vital, mas não isenta de acidentes. Mais de 300 aeronaves afundaram nas profundezas do lago devido a falhas mecânicas ou erro humano. Uma dessas aeronaves foi o Douglas SBD-5 Dauntless, um bombardeiro de mergulho famoso pelo seu papel na Batalha de Midway, onde ajudou a afundar vários porta-aviões japoneses. Na década de 1990, o governo dos EUA autorizou um ambicioso projeto de salvamento para recuperar algumas destas aeronaves submersas, dada a sua importância histórica e o seu excelente estado de preservação graças às águas doces e frias do lago. Em 2009, uma das descobertas mais notáveis foi precisamente a de um SBD-5 afundado em 1944. A aeronave estava a 60 metros de profundidade, quase intacta. A fuselagem, os controlos e até os instrumentos da cabine estavam surpreendentemente bem preservados. Após uma operação complexa, foi cuidadosamente içada à superfície e transportada para restauro completo. O processo demorou vários anos e foi realizado por especialistas em aviação histórica. Finalmente, a aeronave restaurada foi entregue ao Museu Nacional de Aviação Naval em Pensacola, Florida, onde pode agora ser admirada como parte de uma exposição dedicada à história dos porta-aviões e do treino naval. Ao contrário de muitos aviões de guerra que foram destruídos ou sucateados, este Dauntless oferece um vislumbre quase original do que era pilotar um bombardeiro de mergulho em plena guerra. O resgate do Dauntless não foi apenas um triunfo logístico, mas também simbólico. É uma forma de recuperar a história não contada daqueles pilotos que treinaram longe da frente de batalha e cujo trabalho silencioso foi essencial para a vitória. Muitos deles nunca viram combate, mas o seu treino permitiu que outros triunfassem quando mais era necessário. Hoje, o SBD-5 recuperado do Lago Michigan recorda-nos que nem todos os campos de batalha estão assinalados nos mapas. Alguns jazem sob águas calmas, à espera que alguém lhes devolva o seu devido lugar na memória coletiva. Pôr uma mão cheia de notas. Onde está o dinheiro falso da Operação Bernhard? Durante a Segunda Guerra Mundial, o Terceiro Reich não se limitou a fazer a guerra com armas, tanques e bombas. Tentou também desestabilizar o inimigo por meios menos convencionais. Um dos planos mais audaciosos e secretos foi a Operação Bernhard, uma operação maciça de falsificação de moeda destinada a inundar o Reino Unido com notas falsas, destruir a sua economia e minar a confiança na libra esterlina. O projeto era tão ambicioso quanto sinistro e os seus vestígios viriam a público décadas mais tarde, sob a lama de um lago austríaco. A operação começou em 1942 sob ordens diretas de Heinrich Himmler. O seu objetivo era fabricar réplicas perfeitas das notas britânicas, especialmente as de 5, 10, 20 e 50 libras. Para isso, os nazis recrutaram especialistas em impressão, tipografia e gravura, mas também prisioneiros do campo de concentração de Sachsenhausen. Estes homens, muitos deles judeus, impressores e banqueiros antes da guerra, receberam a promessa de uma maior hipótese de sobrevivência se colaborassem. Trabalhavam em condições precárias, isolados, conscientes de que o mais pequeno erro lhes poderia custar a vida. O resultado foi surpreendente. As notas falsas eram de tão elevada qualidade que nem os especialistas bancários as conseguiam distinguir das originais. Segundo as estimativas, a operação produziu mais de 130 milhões de libras esterlinas falsas, um valor equivalente a milhares de milhões atualmente, tornando-se a maior operação de falsificação de moeda da história.
Parte deste dinheiro foi utilizado pela inteligência nazi para financiar operações secretas, comprar informações e sustentar redes de espionagem. Mas o plano mestre, lançar milhões de libras de paraquedas no Reino Unido para gerar inflação e caos, nunca se concretizou. Em 1945, com o Terceiro Reich em retirada, os documentos, chapas de impressão e notas falsas foram transportados para os Alpes austríacos. Perante o iminente avanço dos aliados, os nazis despejaram parte deste material no fundo do lago Toplitz, um corpo de água profundo e escuro rodeado por uma densa floresta. Décadas mais tarde, exploradores, caçadores de tesouros e historiadores começaram a investigar o fundo do lago. A partir da década de 1950, várias expedições encontraram vastas quantidades de notas falsas, muitas ainda legíveis, embrulhadas em recipientes de metal ou presas entre ramos submersos. Foram ainda encontradas chapas de impressão, documentos e equipamentos de falsificação. Embora o mito popular falasse de ouro nazi afundado, o que emergiu foi uma história ainda mais distorcida. Uma guerra secreta feita de tinta, papel e engano. Hoje, algumas destas notas falsas estão preservadas em museus como o Museu do Banco de Inglaterra e o Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos. Servem de testemunho de uma operação cujo âmbito era tão subtil quanto perigoso. A Operação Bernhard não conseguiu derrubar a economia britânica, mas revelou até que ponto o regime nazi estava disposto a manipular todos os recursos disponíveis para atingir o seu objetivo. Fragmentos desta farsa colossal ainda podem permanecer nas águas frias do lago Toplitz. Fragmentos de uma guerra que também foi travada na sombra, tendo o dinheiro em numerário como arma silenciosa. Para veja os Raptors, a estátua gigante da águia de bronze do almirante Graf Spee. Em dezembro de 1939, em plena fase inicial da Segunda Guerra Mundial, o couraçado alemão Admiral Graf Spee foi afundado na costa do Rio da Prata, no Uruguai. O que parecia apenas mais um episódio do conflito naval acabaria por produzir uma das mais controversas e simbólicas descobertas do passado nazi. A recuperação, mais de meio século depois, de uma enorme águia de bronze com uma suástica nas garras que adornava a popa do navio. O Graf Spee tinha sido uma verdadeira ameaça aos comboios aliados no Atlântico Sul. Depois de afundar vários navios mercantes britânicos, foi localizado e encurralado por 3 cruzadores inimigos na costa neutra do Uruguai. Após sofrer danos consideráveis na Batalha do Rio da Prata, o capitão Hans Langsdorff optou por se refugiar no porto de Montevideo. Numa decisão drástica, e após pressão diplomática, ordenou o afundamento do seu próprio navio para evitar que caísse nas mãos dos aliados. 3 dias depois, Langsdorff suicidou-se em Buenos Aires. O Graf Spee permaneceu parcialmente submerso e esquecido durante décadas, mas na década de 2000, um ambicioso projeto de recuperação liderado por especialistas uruguaios conseguiu resgatar várias peças do couraçado afundado, incluindo a sua distinta águia imperial. A escultura em bronze, com uma envergadura de mais de 2 metros e um peso de 350 quilos, foi encontrada em 2006 presa a uma parte submersa do casco, coberta de algas e limo, mas claramente reconhecível. A descoberta causou comoção internacional. Não era apenas um artefacto arqueológico. A águia, com a suástica nazi, era um símbolo inequívoco do regime mais obscuro do século XX. As autoridades uruguaias enfrentaram um dilema. Seria uma peça de museu ou um objeto de propaganda ideológica? Houve propostas para leiloar, gerando indignação entre organizações de direitos humanos e governos estrangeiros. Houve até discussão sobre destruí-la para evitar que se tornasse um fetiche para grupos neonazis. Por fim, o governo uruguaio decidiu mantê-la sob custódia, longe da exibição pública direta. O debate sobre o seu destino continua. Alguns defendem a sua exibição num contexto histórico e educativo, como parte de uma exposição sobre o nazismo e a Segunda Guerra Mundial. Outros, temendo o seu uso propagandístico, insistem em mantê-la longe da vista do público. A história da águia Graf Spee é um lembrete de como os vestígios do passado podem reter um profundo poder simbólico. Para além do seu peso físico, o que foi resgatado das águas do Rio da Prata fazia parte da uma parte desconfortável da história mundial. Uma figura de bronze que representa não só um navio de guerra afundado, mas toda uma ideologia derrotada e os fantasmas que ainda deixa no seu rastro.
Memória perdida. O naufrágio do USS Yorktown em Midway. A Batalha de Midway, travada entre 4 e 7 de junho de 1942, marcou uma reviravolta decisiva na Guerra do Pacífico. Foi aí que a Marinha dos Estados Unidos conseguiu infligir um golpe devastador na frota japonesa, afundando 4 dos seus porta-aviões em apenas alguns dias. No entanto, a vitória também teve um custo elevado. Entre os navios americanos danificados estava o USS Yorktown, um porta-aviões que já tinha sobrevivido à Batalha do Mar de Coral e regressou heroicamente ao combate mal reparado. Midway seria a sua última missão. O Yorktown foi atacado por torpedos lançados por aeronaves japonesas. Severamente danificado, começou a adernar e, embora a tripulação o tenha tentado salvar, foi finalizado por um submarino inimigo. A 7 de junho, afundou-se finalmente nas profundezas do oceano, levando consigo mais de 140 homens. Durante décadas, o seu paradeiro exato permaneceu desconhecido, engolido pelas águas escuras do Pacífico. Só em 1998 é que uma expedição liderada pelo oceanógrafo Robert Ballard, o mesmo que tinha descoberto o couraçado Bismarck, conseguiu localizar o casco do Yorktown a uma profundidade de cerca de 5.000 metros, numa região remota do oceano a noroeste de Midway. A descoberta foi aclamada como um feito tecnológico e arqueológico. Utilizando veículos controlados remotamente, a equipa captou imagens do navio, a sua silhueta emergindo do fundo do mar como um fantasma sinistro do passado. Apesar do impacto dos torpedos e do peso de décadas, grande parte do Yorktown permaneceu surpreendentemente bem preservada. As estruturas da ponte, as catapultas de lançamento e até a cabine do piloto ainda eram reconhecíveis. Foi como redescobrir um gigante adormecido, um colosso que tinha travado algumas das batalhas mais importantes da história naval moderna. A descoberta do Yorktown não tinha apenas valor histórico. Era um ato de homenagem. Para os descendentes da tripulação, a descoberta significou a cura de uma ferida. Durante a cerimônia virtual de comemoração, os investigadores lançaram uma bandeira americana sobre o casco submerso. Nenhum artefacto foi recuperado. O local foi declarado túmulo de guerra e permanece protegido desde então. Hoje, o USS Yorktown repousa silenciosamente no fundo do oceano, uma testemunha eterna da batalha que mudou o rumo da guerra no Pacífico. A sua redescoberta não só recordou a importância estratégica de Midway, mas também o sacrifício daqueles que lutaram nos seus convéses e nunca mais regressaram. Ali, debaixo de quilômetros de água, o porta-aviões parece ainda manter a sua posição, vigilante, como se aguardasse a próxima missão que nunca chegará. É os Soldados Pincel, o incrível exército fantasma do exército dos EUA. Durante a Segunda Guerra Mundial, nem todos os soldados andavam armados. Alguns lutavam com pincéis, altifalantes e balões insufláveis. Estes eram os membros da 23ª Companhia de Tropas Especiais do Exército dos Estados Unidos, mais conhecida por Exército Fantasma, uma unidade secreta cuja existência só foi oficialmente reconhecida décadas mais tarde. A sua missão era simples, mas brilhante: enganar o inimigo. Este exército fictício foi criado em 1944, composto por aproximadamente 1.100 homens, muitos deles artistas, designers, engenheiros de som e atores. Utilizaram uma combinação de efeitos visuais, sonoros e teatrais para simular a presença de divisões inteiras do exército dos EUA. Utilizando tanques insufláveis, canhões de hélice, ruídos de motores gravados e transmissões de rádio falsas, conseguiram convencer as forças alemãs de que estavam perante uma ameaça real. O Exército Fantasma operou principalmente em França, Bélgica e Alemanha e foi instrumental em mais de 20 operações de dissimulação, incluindo um desvio que facilitou a travessia do Reno em 1945. Nunca dispararam uma arma, mas estima-se que as suas ações tenham salvo milhares de vidas, confundindo e redirecionando as tropas inimigas. Durante décadas, a sua existência permaneceu secreta. Foi apenas na década de 1990 que os documentos desclassificados começaram a lançar luz sobre esta unidade invisível. A partir daí, historiadores, veteranos e as suas famílias começaram a montar uma história fascinante, repleta de engenho, risco e criatividade no meio da guerra. Em 2013,
A descoberta de um conjunto de esboços, uniformes alterados e plantas detalhadas de cenários militares, todos encontrados no antigo depósito do Exército, confirmou a escala do trabalho realizado pelo Exército Fantasma. Entre os documentos estava também uma proposta de condecoração que nunca foi atribuída. Esta omissão começou a ser corrigida pelas organizações civis e pelo próprio Congresso dos Estados Unidos. Finalmente, em 2022, mais de 75 anos após o fim da guerra, a 23ª Companhia de Tropas Especiais recebeu a Medalha de Ouro do Congresso, uma das maiores honras civis do país. Foi um reconhecimento póstumo a um grupo de soldados artistas que lutaram sem disparar um tiro, mas com uma criatividade tão apurada como qualquer arma. Hoje, alguns dos seus tanques insufláveis estão preservados em museus militares. Documentários, livros e exposições deram uma nova vida a este capítulo até há pouco oculto. O Exército Fantasma prova que, mesmo em plena maior guerra do século XX, a imaginação era uma ferramenta estratégica tão poderosa como um bombardeiro. E embora os seus soldados tenham permanecido invisíveis durante décadas, o seu legado brilha agora intensamente, o eco de um exército que enganou Hitler com arte. Há feridas abertas, as macabras valas comuns de Katyn. Nas profundezas das florestas de Katyn, perto da cidade de Smolensk, na Rússia, encontra-se um dos capítulos mais sombrios da Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, a verdade foi silenciada, deturpada ou negada. Mas quando as valas comuns foram finalmente descobertas, os restos mortais de milhares de oficiais polacos assassinados emergiram com elas, juntamente com documentos, medalhas, botas e bens pessoais que narravam silenciosamente uma tragédia há muito oculta. O massacre de Katyn remonta a 1940, quando a União Soviética ocupou o leste da Polônia após o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético. Neste contexto, mais de 22 mil oficiais do exército polaco, polícias, intelectuais, médicos, engenheiros e líderes sociais foram presos pela NKVD, a polícia secreta soviética. Eram, na sua maioria, membros da elite polaca. Stalin considerava-os uma ameaça ao domínio soviético sobre a Polônia. A solução foi brutal: exterminá-los. Durante a primavera de 1940, os prisioneiros foram executados com um tiro na nuca e os seus corpos enterrados em valas comuns em vários locais do Ocidente Soviético, sendo Katyn a mais emblemática. O crime permaneceu oculto até 1943, quando o exército alemão, então em guerra com a URSS, descobriu as valas comuns enquanto ocupava a área. Berlim explorou a descoberta para fins de propaganda, acusando Stalin do crime. Os soviéticos, por sua vez, negaram a responsabilidade e culparam os nazis, mesmo após a guerra. A verdade, embora documentada por testemunhas e sobreviventes, foi silenciada durante décadas. O Ocidente, aliado temporário da URSS, evitou confrontar Stalin publicamente. Foi apenas com a queda do comunismo que os arquivos soviéticos começaram a ser abertos. Em 1990, Mikhail Gorbachev reconheceu oficialmente a responsabilidade soviética pelo massacre de Katyn. Em 2010, documentos importantes foram desclassificados, confirmando a ordem direta de Stalin para realizar as execuções. A redescoberta arqueológica dos túmulos, aliada a modernas análises forenses, levou à identificação de centenas de vítimas. Os seus corpos foram cuidadosamente exumados, muitos ainda com os seus uniformes e bens pessoais, relógios parados, terços, cartas, insígnias militares. Cada item era uma voz que regressava do passado, exigindo memória e justiça. Hoje, a floresta de Katyn é um local de luto e de celebração. Em 2000, foi ali inaugurado um complexo memorial conjunto polaco-russo, embora as tensões diplomáticas entre os dois países permaneçam latentes. Em vez de cicatrizarem, as feridas de Katyn reabrem-se de cada vez que o silêncio histórico se confronta com a verdade. Os túmulos de Katyn contêm mais do que apenas corpos. Contêm um alerta. A história, quando manipulada ou suprimida, acaba por sepultar não só vidas, mas também a possibilidade de justiça. E que só com a memória, mesmo a mais dolorosa, podemos aspirar a algo que se assemelhe à reconciliação. É o peso da ganância, o tesouro de prata submerso do SS Gair Sopa. O Oceano Atlântico tem sido um vasto cemitério de navios durante séculos,
mas poucos naufrágios captaram tanto a atenção moderna como a do SS Gair Sopa, um cargueiro britânico afundado em 1941. O que começou como uma missão de transporte de rotina durante a Segunda Guerra Mundial terminou em tragédia, mas também num dos maiores salvamentos de metais preciosos da história. O Gair Sopa zarpou de Calcutá, na Índia Britânica, carregado de chá, lingotes de ferro e um tesouro estratégico. Mais de 200 toneladas de lingotes de prata destinados ao Tesouro Britânico. O seu objetivo era chegar ao Reino Unido, navegando pelas águas perigosas infestadas de submarinos alemães. Mas, à medida que o navio se aproximava das Ilhas Britânicas, as condições agravaram-se. Separado do seu comboio de proteção e com o combustível a escassear, o capitão decidiu rumar para o porto de Galway, na costa oeste da Irlanda, mas nunca chegou ao seu destino. A 17 de fevereiro de 1941, o Gair Sopa foi localizado pelo submarino alemão U-101. Um único torpedo foi suficiente para dividir o navio em dois. Afundou rapidamente a quase 5.000 metros de profundidade, levando consigo a sua carga e as vidas da maior parte da sua tripulação. Apenas um dos 85 homens a bordo sobreviveu após uma odisseia de vários dias num bote salva-vidas. Durante décadas, o naufrágio permaneceu esquecido, identificado apenas nos registros navais. Só em 2011, a empresa americana Odyssey Marine Exploration localizou os vestígios do Gair Sopa a 480 quilômetros a sudoeste da Irlanda, utilizando tecnologia de sonar de alta precisão. A descoberta marcou o início de uma operação sem precedentes, a extração da carga de prata de uma profundidade nunca antes alcançada neste tipo de missões. Em 2012, após meses de trabalho com veículos subaquáticos não tripulados, a Odyssey anunciou a recuperação de mais de 1.200 lingotes de prata, o equivalente a cerca de 48 toneladas. No total, estima-se que tenham sido recuperadas mais de 110 toneladas, fazendo desta empreitada a maior descoberta de metais preciosos em águas profundas da história. A carga foi partilhada entre a empresa e o governo britânico, de acordo com um contrato de salvamento. O afundamento do SS Gair Sopa não é apenas uma história de riqueza submersa, mas também uma cápsula do tempo que liga o comércio colonial, a guerra submarina e a economia de guerra do Reino Unido. Os lingotes marcados com inscrições da Casa da Moeda Real e de bancos da Índia Britânica estão hoje expostos em museus e coleções particulares como testemunho do preço da guerra e do valor que foi literalmente depositado no fundo do mar. No abismo, durante mais de 70 anos, jaziam toneladas de prata, esquecidas pelo mundo, até que a tecnologia moderna e a perseverança de um punhado de exploradores as trouxeram de volta à luz, juntamente com os ecos de uma guerra que, mesmo nas profundezas, ainda perdura. E ó valor da palavra, o tesouro judaico de Vilna, a Jerusalém do Norte. Antes da Segunda Guerra Mundial, a cidade de Vilnius, hoje capital da Lituânia, era conhecida como a Jerusalém do Norte. Lar de uma das comunidades judaicas mais prósperas da Europa de Leste, albergava sinagogas centenárias, bibliotecas, editoras, manuscritos sagrados e uma vibrante vida intelectual. Tudo isto foi destruído pelo nazismo. No entanto, décadas mais tarde, o passado enterrado da comunidade ressurgiria das profundezas da terra, sob a forma de um tesouro cultural escondido à sombra do Holocausto. Quando as tropas nazis ocuparam Vilna, em 1941, iniciaram um processo sistemático de extermínio da população judaica e de um saque meticuloso dos seus bens. Mas, entre as ruínas do gueto, um pequeno grupo de prisioneiros judeus, conhecido como Brigada do Papel, foi obrigado a separar e a acondicionar os livros, manuscritos e objetos religiosos confiscados. Muitos destes tesouros foram enviados para o Instituto para o Estudo da Questão Judaica, em Frankfurt, como pilhagem cultural para o Reich. Mas os membros da brigada, arriscando a vida, conseguiram esconder uma parte significativa deste patrimônio. Durante a noite, estes homens, que eram sobretudo acadêmicos, bibliotecários e poetas, enterravam livros e documentos em caixas de metal, escondendo-os entre paredes, em túneis e debaixo do chão de edifícios abandonados. Sabiam que não podiam salvar o seu povo, mas tentavam salvar as suas almas. No final da guerra, a maioria deles tinha sido assassinada ou emigrado.
Os esconderijos permaneceram esquecidos até que, a partir da década de 1980, começaram a surgir pistas. Mas só em 2017 é que uma equipa internacional de arqueólogos e historiadores, utilizando tecnologia de radar de penetração no solo, conseguiu identificar e escavar um antigo esconderijo debaixo de uma biblioteca em Vilnius. Ali, preservados contra todas as probabilidades, estavam mais de 170 livros raros, manuscritos religiosos, documentos comunitários e textos escritos em hebraico, yiddish e lituano. A maioria destes objetos pertencera a instituições judaicas do período pré-guerra, como a famosa Biblioteca de Strachum. A descoberta foi valiosa não só pela sua raridade, mas também pelo seu simbolismo. Eram as palavras, as ideias e as orações de uma comunidade que o nazismo procurara apagar. Os objetos recuperados foram restaurados e alguns foram enviados para o Instituto Ivo de Investigação Judaica, em Nova York, onde hoje são preservados, juntamente com outros documentos salvos do Holocausto. Alguns permanecem na Lituânia, onde são expostos em museus e centros memoriais. O tesouro de Vilnius não é feito de ouro ou de pedras preciosas, mas de páginas, tinta e palavras. É um legado que sobreviveu ao fogo, à destruição e ao tempo. É um legado resgatado por aqueles que sabiam que, se o mundo se quisesse lembrar, precisaria de mais do que nomes, precisaria de palavras. The Secret Underground, a impressionante rede de bunkers secretos de Churchill. Enquanto Londres ardia sob o bombardeamento nazi durante o Blitz, a liderança britânica sabia que a sobrevivência do governo dependia não só da coragem do seu povo, mas também da sua capacidade de continuar a operar em segredo. Assim nasceu uma rede subterrânea de bunkers, túneis e postos de comando que permitiriam ao primeiro-ministro Winston Churchill e ao seu gabinete resistir até ao ataque mais devastador. Durante décadas, muitos destes locais permaneceram secretos. A sua existência era um segredo de Estado, oculto sob o disfarce de caves, edifícios comuns e portas trancadas. O mais conhecido destes abrigos é o Cabinet War Rooms, localizado sob as ruas do centro de Londres, a uma curta distância de Whitehall. Aí, num emaranhado de corredores de betão e aço reforçado, Churchill comandou grande parte do esforço de guerra britânico. A instalação incluía salas de reuniões, salas privadas, centros de comunicação e até um quarto pessoal para o primeiro-ministro. Foi concebido para resistir a bombas e manter as operações governamentais a funcionar sem problemas. Mas este era apenas um dos vários nós de uma rede maior. Complexos subterrâneos adicionais foram documentados em locais como Corsham, Wiltshire, onde foi construído o quartel-general de guerra do governo central. Um enorme bunker capaz de albergar milhares de funcionários públicos em caso de invasão ou colapso total de Londres. Escondido sob uma antiga pedreira, o local ostentava o seu próprio sistema de ventilação, redes telefônicas internas e até um hospital. A verdadeira extensão desta rede tornou-se conhecida com mais detalhe nas últimas décadas, à medida que os documentos foram desclassificados e os antigos funcionários começaram a manifestar-se. Em 2008, uma expedição arqueológica urbana localizou uma entrada esquecida para um destes abrigos no leste de Londres. Ali, sob uma camada de escombros e pó, encontraram móveis intactos, mapas de parede da Europa marcados com taxas, chávenas de porcelana e telefones de baquelite ainda pendurados. A ideia por detrás desta infraestrutura era simples, mas radical, propondo que, mesmo que a superfície fosse queimada, o coração do governo deveria continuar a bater. E Churchill, obcecado pela continuidade da liderança, supervisionou pessoalmente muitas destas instalações. Disse que andava pelos corredores das salas de guerra com o seu roupão de banho, dando ordens e redigindo discursos enquanto bombas explodiam sobre a cidade. Hoje, alguns destes locais foram abertos ao público, como o Museu das Salas de Guerra de Churchill, que permite aos visitantes percorrer os corredores que outrora albergaram decisões que definiram o destino da Europa. Outros permanecem ocultos, inacessíveis ou selados sob camadas de betão e segredos de Estado. A rede de bunkers de Churchill não era apenas uma maravilha logística. Era um símbolo da determinação britânica em resistir contra todas as adversidades. No subsolo, no meio de cabos, mapas e luzes tênues, tramava-se a defesa de uma nação, e ainda hoje, no silêncio daqueles túneis, ressoa o eco da voz que prometeu nunca se render.